vídeo eu vou falar sobre 5 erros que você não pode cometer nos seus estudos. São erros simples, fáceis de ser corrigidos, mas que podem custar a sua aprovação. O primeiro e mais importante deles é você conhecer qual método de estudo funciona melhor para você. Então não adianta nada você estudar 12, 13 horas por dia se você estiver estudando pelo método errado. Se você não conhece qual é o método que, se você usar, vai fazer o seu estudo render mais. Então você tem que saber se você aprende mais estudando por livro-texto, se você aprende mais estudando por resumo, por videoaulas. E isso é uma coisa individual. Não tem como eu te falar qual vai ser o melhor método para você. Eu, por exemplo, aprendo mais com livro-texto, mas tem pessoas que aprendem mais com videoaula. Então cada um tem que saber exatamente qual é o método que funciona para ela, para não começar a estudar de um jeito completamente errado, de um jeito que não vai funcionar. Então você tem que conhecer os seus horários. Por exemplo, eu sei que eu aprendo mais durante o período da manhã, ali 5, 6 da manhã. Eu sei que esse é o período que eu mais rendo. E eu sei que o período que eu menos rendo é o período do pós-almoço, que é o período que bate aquele sono, aquele cansaço. Então eu sei que o que é melhor para mim é eu tentar acordar mais cedo para estudar durante esse período que eu consigo aprender mais, para não ter que deixar tanta coisa pesada para a hora depois do almoço, que é justamente a hora que eu não consigo aprender tanto. Então você tem que conhecer os seus horários, você tem que conhecer qual é o método que você vai usar para aprender, você tem que conhecer um bom método de revisões para você, se você aprende mais escrevendo, se você aprende mais relendo e, acima de tudo, fazendo questões. Você tem que conhecer bem os seus horários, conhecer bem a sua rotina para você poder maximizar o seu estudo o máximo possível. O segundo erro, que muita gente comete também, é estudar sem ter um plano, sem ter um objetivo. Você precisa estabelecer um plano para os seus estudos. Não adianta nada você encontrar um bom método, você encontrar o melhor horário que você consegue estudar, se você não tem um plano, se você não tem uma organização do que você, por exemplo, vai estudar em determinado dia, o que você vai fazer durante a semana, quais são as suas metas. Então, por exemplo, eu tenho como meta que eu quero ver toda a teoria até o mês de agosto. Então, até o mês de agosto eu tenho que ver toda a teoria. Essa é a minha meta de longo prazo. Você também tem que ter os objetivos de curto prazo. Então, por exemplo, um objetivo de curto prazo diário. Você precisa saber o que você vai estudar naquele dia, qual é o horário que você vai acordar. Se você está na faculdade, você tem que saber se é possível conciliar o seu estudo com a aula ali em si da faculdade. Você também tem que planejar o seu horário. Então, por exemplo, se um conteúdo tem 100 páginas, você tem que saber para qual dia você vai deixar ele. Então, não adianta você tentar ver ele no dia mais puxado. Você precisa deixar ele para um dia que você estiver mais de boa ali. Ao mesmo tempo, vão ter conteúdos que vão ter, por exemplo, 20, 30 páginas. Esses conteúdos você pode conciliar ele com outro conteúdo menor. E aí você, por exemplo, pegar um dia, segunda-feira. Vamos supor que segunda-feira é um dia que você tem menos carga horária, que você tem só um período ali durante a faculdade. Você pegar esse dia que, entre aspas, é mais de boa e conciliar 2 conteúdos pequenos, por exemplo, que aí você já adianta um dia da sua semana. Então são metas de curto prazo que você precisa cumprir, metas diárias, metas semanais. Você precisa ter uma meta, eu quero ver esse conteúdo hoje, eu quero revisar tal conteúdo hoje. Então você tem que ter essa meta. Você, por exemplo, um dia você vai estudar um conteúdo de pediatria. Você já organiza ali a sua semana de modo que você já vai conseguir revisar outros 4 conteúdos de pediatria que você estudou para trás. Então isso agiliza muito no seu estudo. Não adianta você estudar com um bom método se você não tiver metas. Essas metas elas têm que ser possíveis. Então não adianta, por exemplo, hoje eu quero ver 10 conteúdos. Não adianta, porque não é possível. Você tem que ter uma meta possível, uma meta que seja possível de alcançar. Porque o mais importante no estudo não é a intensidade em si, é a constância. É quem é constante que consegue a aprovação. Então, se você tem noção que durante o seu dia, o máximo que você consegue estudar são 8 horas por dia, estude as 8 horas por dia. Tenha metas que você vai conseguir maximizar essas suas 8 horas de estudo. Porque não adianta você tentar metas inalcançáveis, por exemplo, vai estudar 15 horas por dia. Pode ser até que ali no primeiro dia você vai conseguir, mas os outros dias isso vai ficando muito exaustivo. Você não vai conseguir manter o mesmo ritmo, você vai desanimar. Então isso vai ser muito mais prejudicial do que benéfico para você. O mais importante de tudo é você ter a constância. Terceiro erro que muita gente comete é não incluir uma boa quantidade de questões no seu estudo. Então eu sei que nesse início é muito difícil da gente fazer quantidade extraordinária de questões,
Então, por exemplo, 100, 150, 180 questões, porque a gente tem uma carga horária, uma carga teórica muito grande. Então, a nossa carga de teoria ela é gigante. Por exemplo, vai ter um dia ali que você vai ter 2 horas de aula para ver, você vai ter 100 páginas de livro para ler, e fica muito difícil você conciliar toda essa carga teórica com a grande quantidade de questões. Mas você precisa incluir a quantidade máxima de questões que você consegue fazer ali naquele determinado dia. Então vamos supor que num dia você tem um livro de 100 páginas e você sabe que naquele dia ali, você calcula ali, você vai conseguir fazer 50 questões. Faça 50 questões, não faça menos. Porque se você não faz questões, você vai chegar lá no dia da prova despreparado, você não sabe a forma que aquele conteúdo ali vai cair na forma prática se você não fizer questão. O principal na aprovação para residência ou para qualquer outro concurso é você praticar por meio de questões, praticar por meio de provas antigas. Isso que vai garantir a sua aprovação. Sem contar que com as questões você também consegue ver como você reteu aquele conteúdo ali. Então, vamos supor que você acabou de ver um conteúdo e você acertou 90% das 30 questões que você fez. Você sabe que a sua retenção de conteúdo ali, ela foi adequada, ela foi boa, que você pode deixar para revisar mais para frente. Então, é muito importante que você inclua essa quantidade de questões no seu estudo. Ainda falando um pouco sobre essa parte de questões, é muito importante que você não se compare tanto com outras pessoas. Você tem que se comparar sim, mas se comparar com você mesmo. Então, eu sei que, por exemplo, eu fiz 13 mil questões em 7 meses usando o banco de questões do Estratégia Média. Mas essa é a minha realidade. Eu tive férias de 3 meses agora no final do ano. Eu tenho a minha esposa para me ajudar. Eu não tenho que trabalhar fora. Então, para a minha realidade, foi completamente possível eu fazer aquelas 13 mil questões no banco do Estratégia e ainda estudar a teoria. Mas eu sei que para muita gente isso não vai ser completamente possível. Então você tem que pegar ali a sua realidade e, de novo, você tem que fazer o máximo de questões que você consegue. Não que o outro consegue ou que eu consigo. Você tem que fazer o máximo para você. Então, e para isso você precisa de um bom banco de questões. Não tem como você fazer muitas questões, você ter um bom planejamento se você não tiver um bom banco. Se você não tiver, por exemplo, uma resolução adequada daquela questão que você errou. Porque não adianta nada você fazer 100, 150 questões no dia se você não parar para revisar aquelas questões que você errou, que são justamente as lacunas que você não conseguiu aprender no estudo teórico. E para mim, o Estratégia Média ele tem me ajudado demais nisso, com o banco de questões deles, porque a maioria das questões, ela tem comentário em vídeo. Então isso me ajuda demais, porque tem um professor que ele é especialista ali no assunto, discutindo justamente sobre a questão que eu errei. Então, por exemplo, o conteúdo que eu estava estudando essa sexta-feira, que é taquicardia. Eu tinha muita dificuldade ali de observar o ECG, de criar uma linha de raciocínio, e quando eu vi a linha de raciocínio que o professor ele explicou em vídeo, para mim abriu a minha cabeça, aquilo ali facilitou demais e eu não errei mais questão daquilo ali. Então, você ter um bom banco de questões, um banco que tenha resolução em vídeo, que tem resolução em texto, que você consiga fazer um número adequado de questões, que você consiga filtrar o conteúdo que você acabou de estudar, isso ajuda muito. E o banco de Estratégia Média ele tem me ajudado bastante nisso. Se você ficou interessado e deseja receber mais, eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando como funciona o curso do Estratégia Média. Se você for comprar, utilize o meu cupom EDER10, você ganha 10% de desconto em qualquer produto do site. Voltando aqui para o vídeo, o quarto erro que muita gente comete é não ter uma organização adequada do seu estudo. Então você tem que se organizar para você conseguir conciliar a sua rotina de estudos, por exemplo, com a sua rotina da faculdade, com a sua rotina pessoal, porque se você acaba priorizando muito uma e negligenciando as outras, você vai ter um prejuízo, muitas vezes, ou você vai prejudicar o seu estudo, você vai priorizar a faculdade, sua vida pessoal vai acabar negligenciando o seu estudo, ou você vai negligenciar a vida pessoal, ou você vai negligenciar a faculdade. E isso não acontece se você tem uma boa organização do seu dia a dia. Então, por exemplo, num dia que você sabe que a faculdade ela vai estar mais puxada, você tem que conseguir conciliar de modo que você consiga cumprir as necessidades da faculdade, mas que você também consiga cumprir as suas necessidades com os estudos e que você consiga organizar ainda para você ter um tempo para você não ficar preso só àquela rotina de estudos. Você tem que ter um tempo para sua mente ela se recuperar, para você descansar,
de forma que você vai conseguir fixar melhor aqueles conteúdos ali que você estudou. Então, organizar a sua semana, por exemplo, você conseguir adiantar um conteúdo em determinado dia que você sabe que a sua rotina vai estar mais de boa, para você conseguir tirar, por exemplo, um domingo livre, para você aproveitar, para você sair, para você não ficar só refém do estudo também, porque isso acaba te prejudicando, você começa a não reter tanto conteúdo, você começa a errar muitas questões, você começa a ter uma desorganização ali, ficar desanimado, e isso de você organizar bem ajuda muito a você reter bem o conteúdo, ajuda muito a você saber o que você vai estudar em determinado dia, ajuda muito com revisões também, vocês ter uma organização ali das suas revisões. Então você saber, se eu estudei determinado conteúdo hoje, anota o conteúdo que você estudou hoje para você saber quando exatamente você vai ter que revisar aquele conteúdo. Então, por exemplo, eu utilizo o método de Ebbinghaus das revisões. Então, todo dia que eu estudo conteúdo, eu anoto que eu estudei aquele conteúdo no determinado dia. Então, por exemplo, quinta-feira, eu estudei conteúdo quinta-feira, eu anoto que eu estudei aquele conteúdo na quinta-feira. E na sexta-feira, eu já anoto que eu tenho que revisar aquele conteúdo. E aí, eu já anoto também, na outra semana, eu vou lá e anoto também que eu tenho que revisar aquele conteúdo daqui um mês, daqui 3 meses. Isso facilita demais, porque quando chegar no dia, eu só abro a linha onde eu anotei e eu sei exatamente o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que revisar e tudo o que eu tenho no dia para fazer. Então, essa parte da organização do estudo, ela é mais do que fundamental para você conseguir reter bem o conteúdo e conseguir a sua aprovação. Antes da gente ir para o quinto erro aqui, eu quero dar uma dica pessoal minha sobre esse quarto erro, da questão da organização, da vida pessoal, dos estudos da faculdade e tal. Aqui na minha casa, eu tenho um quadro que eu coloco no corredor, assim, que é para eu passar e, tipo assim, ver aquilo ali, não passar e não ignorar, que é um quadro que eu utilizo para organização da minha vida pessoal. Então, por exemplo, cada dia da semana eu anoto uma coisa que eu tenho obrigação de fazer. Então, eu anoto, por exemplo, esse dia aqui eu tenho que lavar a louça, esse dia aqui eu tenho que lavar a roupa, esse dia aqui eu tenho que levar o meu cachorro em algum lugar para passear, esse dia aqui eu tenho que tirar ele para organizar determinada coisa na casa ou para sair. Então isso me ajuda bastante, assim, porque se eu não faço isso, eu esqueço, eu esqueço completamente que eu tenho aquele compromisso ali. Então, para quem é desorganizado, assim como eu, porque não é fácil a gente ser organizado assim, você ter alguma coisa que te lembre todo dia sobre o que você tem que fazer. Então eu, por exemplo, utilizo esse quadro. Tem gente que pode, por exemplo, utilizar o alarme do celular, ou fazer alguma anotação e pregar na porta antes de sair de casa. Então, todas essas coisas são pequenas coisas que muitas vezes parece que não vão ter tanta importância assim, mas que no dia a dia ajuda muito a gente a não se perder e a não ficar completamente desorganizado, assim. Finalizando aqui com o quinto erro que muita gente comete também, é não reconhecer o privilégio que é estudar. Muita gente enxerga o estudo como alguma chatice, uma obrigação que você tem que estar ali fazendo, e não como um privilégio, que é você realmente poder estudar para mudar a sua realidade, mudar a sua vida. Então, a menos que você seja alguém que seja menor de idade, que está ali no ensino médio, você, obviamente, não é obrigado a estudar. Você está estudando porque você quer, ou porque você quer um futuro melhor, ou porque você quer uma estabilidade financeira. Então, a gente reconhecer esse privilégio que é estudar, principalmente quem vem de família mais humilde assim, você reconhecer o sacrifício que é para os seus pais, para você estar ali, entendeu? Então, se você deixa essa oportunidade passar, se você vai levando de qualquer jeito, você está desperdiçando uma oportunidade que muita gente daria tudo para ter. Então, foque, se organize, estude e reconheça o privilégio que é a gente poder estudar para ter um futuro melhor, para mudar a nossa realidade através da educação, através do ensino. E isso é uma coisa que a gente só está tendo no último século. Antigamente não era assim, as pessoas comuns não tinham a oportunidade de estudar, de virar doutor, de virar médico, de virar um engenheiro. Então essa é uma oportunidade que eu e você, a gente está tendo. E a gente tem que agarrar ela com todas as forças e aproveitar. Eu tenho um amigo que ele falou para mim um dia que o único objetivo dele ali na faculdade era estudar. E se ele não estava fazendo isso bem feito, então o que era, tipo assim, a vida dele? E é muito isso, sabe? Se você tem a oportunidade de estudar, agarra ela, sabe? Eu mesmo, eu sei que eu não preciso trabalhar para me manter, que eu posso ficar esse período estudando, então eu vou me agarrar a isso e vou estudar o máximo que eu conseguir. E isso é uma dica que eu deixo para vocês, que é agarre a oportunidade de estudar, reconheça o privilégio que você tem e estude, valorize.
E é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o like aqui, ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Se inscreve, eu vi que muita gente que assiste os meus vídeos eles ainda não são inscritos, então se inscreve no canal, dá essa força, assina o sininho para receber notificação toda vez que sair vídeo novo. Compartilha com aquele amigo que você sabe que está estudando também. E no mais, é isso, até o próximo vídeo.